O ano era 1054, um período marcado por forte instabilidade no Ocidente, que vivia sob o impacto de constantes conflitos militares. Na região que futuramente se tornaria Portugal, vigorava a chamada Era de César, uma fase repleta de transformações profundas que moldariam novos rumos históricos. Enquanto isso, no que restava do Império Romano, um acontecimento decisivo estava prestes a mudar para sempre o cristianismo. A Igreja caminhava rumo à divisão. Esse episódio ficaria conhecido como Grande Cisma do Oriente, a ruptura definitiva entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Esse rompimento não foi algo repentino, mas o resultado de longos séculos de desentendimentos entre Roma e Constantinopla. A tensão entre as duas sedes religiosas cresceu tanto que acabou levando ambas a se excomungarem mutuamente, buscando um acordo. O Papa Leão IX enviou o cardeal francês Humberto de Silva Cândida a Constantinopla para dialogar com Miguel Cerulário, patriarca da Igreja Oriental. A proposta era restaurar a paz entre as lideranças cristãs. No entanto, a tentativa fracassou. Ao regressar a Roma, Humberto declarou a excomunhão de Cerulário, acusando-o de sustentar doutrinas incompatíveis com a fé romana. Em resposta, o patriarca reafirmou a autoridade da sede de Constantinopla e oficializou a independência da Igreja Ortodoxa, além de também excomungar o Papa. Apesar do simbolismo dessas atitudes, historiadores afirmam que o cisma foi apenas o ápice de um processo muito antigo. As diferenças culturais, políticas e litúrgicas entre Oriente e Ocidente vinham se aprofundando há séculos. Neste conteúdo, vamos explorar com clareza o que foi esse cisma, seus bastidores, conflitos e a importância desse episódio para o cristianismo até os dias atuais. Por quase 1000 anos, o cristianismo permaneceu unido, mas divergências teológicas, disputas políticas e até diferenças de idioma acabaram criando uma barreira entre ocidentais e orientais. Apesar de compartilhar a mesma fé e oração, a pergunta era inevitável: por que a Igreja se dividiu? Até os nomes das instituições demonstravam a semelhança original: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ambas nascidas dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. A Igreja Católica Romana, menos a maior das igrejas cristãs, com mais de 1,4 bilhão de fiéis, reúne uma igreja latina e 23 igrejas orientais, todas sob a liderança do Papa, Bispo de Roma. Sua sede é o Vaticano e sua autoridade é reconhecida como sucessão direta do apóstolo Pedro, hoje representada pelo Papa Francisco. Antes de seguirmos, vale destacar o significado das palavras católica e apostólica. Católica vem do grego e significa universal, remetendo à missão de levar a fé a todos os povos. Como descrito em Mateus 28, 19-20, apostólica refere-se à tradição dos apóstolos, enviados por Cristo para disseminar suas palavras. Atualmente, a fé ortodoxa é predominante em países como Rússia, Grécia, Ucrânia, Romênia, Sérvia e Bulgária. Estima-se que 200 a 300 milhões de pessoas sigam essa tradição. Para os ortodoxos, Jesus Cristo é o único líder da Igreja. Os patriarcas possuem autoridade semelhante, e o patriarca de Constantinopla, hoje Bartolomeu, é reconhecido apenas como o primeiro entre iguais. Para compreender o cisma de 1054, precisamos voltar às origens do cristianismo. Segundo a tradição, a Igreja nasceu da comunidade
fundada pelos apóstolos. Os bispos foram ordenados por eles para continuar a missão. E o Papa é considerado sucessor de Pedro. O texto bíblico de Mateus 16, 18-19 fundamenta essa tradição para os católicos. Embora protestantes interpretem essa passagem de forma distinta, entendendo que a pedra é a revelação de que Jesus é o Cristo e não Pedro em si. A Igreja Ortodoxa reconhece a importância de Pedro, mas sua autoridade seria simbólica, não hierárquica. A morte do imperador Teodósio e marcou a última união do Império Romano. Após isso, o império foi dividido entre seus filhos, separação que se tornaria definitiva. O Império do Ocidente colapsou em 476, com a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro, enquanto o Oriente, o futuro Império Bizantino, sobreviveria até 1453. Essa separação gerou culturas, políticas e visões religiosas cada vez mais distintas. Entre os séculos VI e VIII, figuras como Justiniano e tentaram restaurar a glória de Roma, propondo a pentarquia menos um governo eclesiástico distribuído entre 5 grandes sedes. Mas isso não impediu novos conflitos. Com o tempo, Roma começou a se afastar completamente da influência bizantina. No século VIII, o papado se consolidou politicamente com a criação do Estado da Igreja, e os papas passaram a confiar mais no apoio dos reis francos do que nos imperadores de Constantinopla. A coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III em 800 foi um marco de ruptura, um gesto visto como afronta direta pelo Oriente. Entre 726 e 843, o Império Bizantino viveu o período iconoclasta, quando imagens religiosas foram proibidas. Roma condenou essa prática com veemência. Apesar de a proibição ter sido revertida, as feridas permaneceram. Enquanto no Ocidente a fervescencia a supremacia do Papa como autoridade máxima, no Oriente se defendia a submissão da Igreja ao imperador, uma visão totalmente incompatível com a doutrina romana. Havia ainda controvérsias teológicas, como a expressão filioque, acrescentada pelos latinos ao credo para afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, algo rejeitado pelos orientais. Em 1053, o Papa Leão IX exigiu que as igrejas gregas no sul da Itália adotassem ritos latinos. Cerulário respondeu fechando as igrejas latinas em Constantinopla. Novas acusações surgiram, aumentando a rivalidade. Em 1054, o Papa enviou uma delegação liderada por Humberto com 2 cartas. Uma ao imperador bizantino, buscando uma aliança militar. Outra ao patriarca, exigindo que reconhecesse o Papa como líder de toda a cristandade. Miguel Cerulário rejeitou. Em 16 de julho de 1054, Humberto deixou sobre o altar da igreja de Santa Sofia uma bula de excomunhão contra o patriarca. Cerulário respondeu da mesma forma dias depois. Esse ciclo de excomunhões ficou marcado como o grande cisma. Embora oficiais, essas excomunhões não mudaram imediatamente a convivência entre as igrejas. Somente décadas depois, com episódios trágicos como o massacre de católicos em 1182 e o brutal saque de Constantinopla em 1204. Durante a Quarta Cruzada, a separação se tornou definitiva. O grande cisma não foi um simples rompimento, mas o resultado de séculos de atritos políticos, culturais e espirituais, disputas de
autoridade. Interpretações teológicas diferentes e conflitos de poder transformaram a antiga unidade cristã em duas tradições que permanecem separadas até hoje. O marco simbólico dessa ruptura foi o ano de 1054, mas suas raízes são muito mais profundas e seus ecos ainda podem ser sentidos no cristianismo moderno.